Meu nome é Augusto, e há 22 anos abro a mesma porta de madeira. Escuto o mesmo sino de ferro tilintar e respiro o mesmo cheiro de panela velha, café requentado e esperança morna. O letreiro desbotado ainda diz: Restaurante do Nivaldo. O nome do meu pai, que fundou este pequeno lugar na beira da estrada principal de Vila da Serra, quando ainda passavam caminhoneiros por aqui. Hoje, o movimento é outro. Ou melhor, quase nenhum. A nova rodovia desviou o fluxo. O posto mais próximo fechou. E a cidade se tornou um ponto esquecido no mapa, o tipo de lugar que só aparece quando o GPS erra. Mas eu continuei aqui, teimoso como meu pai sempre foi, cozinhando o mesmo ensopado de carne que ele fazia. Dizem que é sem graça, simples demais para o mundo moderno. Eu prefiro pensar que é honesto. O restaurante é pequeno, 4 mesas de madeira com pernas tortas, toalhas xadrez que minha mãe costurou e uma janela grande de onde se vê a rua principal. Uma rua que quase não tem mais passos. O relógio de parede parou há anos, mas eu nunca mandei consertar. Gosto do jeito que o tempo parece preso aqui, como se o passado tivesse decidido não ir embora. Às vezes, quando o sol se põe e a luz bate nas prateleiras de temperos, dá para ver a poeira dançando como se fosse lembrança. Não tenho filhos nem esposa, só herdei o lugar e a teimosia. Os moradores mais jovens foram embora, e os velhos, que vinham comer o ensopado de carne aos domingos, estão quase todos debaixo da terra do cemitério pequeno que fica atrás da igreja. Quem ainda vem é o seu Romeu, que joga dominó comigo nas tardes lentas, e a Lúcia, viúva do padeiro, que passa às vezes só para conversar. Ela sempre diz que meu ensopado tem gosto de lembrança, e eu sorrio sem responder. Porque é exatamente isso que ele é. Meu pai dizia que cozinhar era como rezar. Se fizer de má vontade, o sabor sabe, ele repetia. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer até o dia em que ele se foi. No velório, não chorei. Passei a noite no restaurante mexendo a panela no mesmo fogo que ele usava, sentindo o cheiro do molho engrossar. Era o mesmo ensopado, mas naquele dia ele pareceu outro. Mais pesado, mais vivo, como se cada gota tivesse um pedaço da ausência dele. Desde então, nunca mais mudei nada, nem os temperos, nem o tempo de cozimento, nem a panela. O mundo pode girar, mas aqui dentro o tempo é feito de lembranças cozinhando em fogo baixo. A verdade é que manter o restaurante aberto virou uma forma de resistência. As contas quase não fecham, às vezes passo o dia todo sem servir ninguém. Já pensei em fechar, vender, começar de novo, mas sempre desisto. No fundo, acho que o restaurante é tudo o que me resta do meu pai e de mim mesmo. Quando as panelas estão no fogo, sinto que ele ainda está por perto, encostado no balcão, dizendo que carne boa não precisa de muito, só paciência e fé. Naquela semana específica, o vento trouxe um frio diferente. O rádio da cozinha chiava com previsão de chuva forte e o céu parecia pesado demais para ser só nuvem. Eu tinha acendido o forno cedo, como sempre, e estava mexendo o ensopado quando o telefone tocou. Era a dona Irene, da pousada da esquina, me avisando que uns viajantes tinham ficado presos na estrada por causa de uma queda de barreira. Parece que vai ter gente procurando comida, Augusto. Ela disse rindo. Melhor preparar umas porções a mais. Eu agradeci e desliguei, achando que seria só mais uma noite diferente. Mas ainda comum. Nunca imaginei que entre esses viajantes estaria um homem que mudaria tudo. Um crítico gastronômico famoso, conhecido no mundo inteiro, o tipo de pessoa que destrói restaurantes com uma frase e eleva outros com um elogio. Mas naquela hora eu não sabia disso. Tudo o que eu sabia era que a chuva apertava, o vento batia forte contra a janela e eu, sozinho no restaurante, observava o vapor subir da panela de ferro. O cheiro do molho de carne misturado com cebola me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. A cada trovão eu lembrava das palavras do meu pai. Filho, quando o mundo estiver barulhento demais,
Volte para o fogo. E foi exatamente isso que fiz. Continuei mexendo o ensopado, alheio ao que estava prestes a acontecer. Lá fora, a tempestade fechava as estradas e o destino, como se o mundo, cansado de girar rápido demais, tivesse decidido parar um pouco naquela cidade esquecida. Quando fechei a tampa da panela e apaguei o fogo, ouvi um som que há muito tempo não escutava. O motor de um carro parando em frente ao restaurante. 2 faróis cortaram o nevoeiro da chuva e iluminaram o letreiro quase apagado. Uma sombra desceu do carro, alta, elegante, carregando um guarda-chuva preto. Eu ainda não sabia o nome dele, nem o impacto que aquela visita teria. Só percebi que pela primeira vez em muito tempo, meu coração batia com força, como se pressentisse que a calmaria estava prestes a acabar. Foi assim que começou. Uma noite fria, um restaurante velho e um homem que não acreditava mais em milagres, prestes a servir um prato que carregava não só o sabor da carne e dos temperos, mas toda uma vida que o mundo havia esquecido. A chuva começou como uma promessa distante, um murmúrio no horizonte que parecia não querer chegar. Mas quando finalmente veio, veio com tudo, grossa, insistente, como se o céu tivesse decidido lavar cada pedaço esquecido daquela cidade. Os trovões ecoavam entre as colinas e as ruas, normalmente desertas, se tornaram rios de lama. As luzes do meu restaurante piscavam, e eu podia sentir o vento forçando a porta, como um visitante impaciente. Naquele fim de tarde, eu já estava pronto para fechar. A toalha no ombro, a última panela no fogo e o rádio velho sintonizado na estação local. A única que ainda pegava alguma coisa. Foi ali, entre o estalar do óleo e o barulho da tempestade, que ouvi a notícia que mudaria minha noite. A voz do locutor, meio distorcida, anunciou que a estrada principal tinha sido interditada por causa de um deslizamento e que diversos veículos estavam ilhados na região de Vila da Serra. Entre os passageiros, mencionaram um nome que eu quase não acreditei ter ouvido. Alexander Vautrin. Na hora, eu congelei. O nome era familiar demais. Vautrin, o crítico gastronômico mais temido do mundo. O mesmo homem que uma vez escreveu que um restaurante francês em Lyon cozinhava como se o sal fosse pecado. O mesmo que, com uma frase, fez um chefe de Nova York fechar as portas e sumir da mídia. Eu já tinha lido sobre ele, assistido entrevistas. Era o tipo de pessoa que o mundo inteiro ouvia quando falava de comida. E agora, preso em meio a uma tempestade, ele estava aqui. Pensei que fosse coincidência ou exagero de rádio. Mas quando o vento soprou mais forte e vi pela janela o farol de um carro preto encostando na frente do restaurante, senti o corpo inteiro gelar. A porta se abriu lentamente e o sino tocou, aquele mesmo sino que há anos só tocava para clientes de sempre, para rostos conhecidos. A figura que entrou era alta, vestida com um sobretudo escuro encharcado de chuva, e trazia no rosto a expressão de quem carrega o mundo dentro dos olhos. Por um instante, o restaurante pareceu menor. O som da tempestade ficou distante, e tudo o que existia era aquele homem ali, parado no meio do meu chão gasto, observando o ambiente com um olhar que media tudo. Ele tirou o chapéu, sacudiu as gotas d'água e disse algo simples. "Estão servindo comida?" A voz dele tinha sotaque estrangeiro, rouco e calmo. O tipo de voz que não pedia, apenas afirmava. Eu limpei as mãos no avental e respondi. "Sempre, mesmo quando ninguém vem." Ele sorriu. Um sorriso rápido, quase irônico. Olhou ao redor, examinando cada detalhe do lugar. As mesas de madeira, o relógio parado, as garrafas de refrigerante empilhadas atrás do balcão. Havia um caderno pequeno em seu bolso e uma caneta presa na lapela. Eu reconheci de imediato. Aquele era o famoso caderno de notas, o mesmo que carregava para registrar cada refeição, cada crítica, cada destruição disfarçada de avaliação.
Há quanto tempo o senhor está aberto? Perguntou, caminhando devagar. Desde 1974, respondi. Era do meu pai antes de ser meu. E o cardápio? Só um prato, ensopado de carne. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso, e soltou um som breve, algo entre um riso e um suspiro. A simplicidade é uma aposta perigosa. Enquanto ele se sentava, a porta se abriu novamente e um motorista entrou apressado, igualmente molhado, pedindo um café quente. Eu servi em silêncio, tentando controlar as mãos trêmulas. O crítico tirou o casaco, pegou o guardanapo e o estendeu sobre o colo com um gesto elegante, quase cerimonial. Eu podia ouvir o som da caneta clicando. Na cozinha, o vapor subia da panela. O cheiro do ensopado enchia o ar, misturado com a fumaça úmida da lenha molhada. Lembrei do meu pai, da primeira vez que me ensinou a fazer aquele prato. O segredo está em não ter segredo, filho. Só carne boa, fogo baixo e paciência. Mas como explicar isso a um homem que passara a vida julgando sabores que nunca viveram fora de um prato dourado? Enquanto esperava o ensopado ficar pronto, ele observava tudo em silêncio. Tocou na toalha da mesa, notou a costura antiga, olhou o relógio quebrado. Parecia medir o tempo do lugar, não o da comida. E por um momento tive vontade de pedir desculpas. Desculpas por não ter taças, por não ter guardanapos de pano, por ainda usar pratos de cerâmica que descascavam nas bordas. Mas me contive. Meu pai nunca se desculpou por quem era, e eu não ia ser o primeiro. Quando levei o prato até a mesa, ele levantou os olhos lentamente, como se avaliasse até o jeito que eu respirava. O vapor subia em nuvens. O molho espesso brilhava sob a luz amarelada do teto. Coloquei o prato diante dele e disse apenas: "É simples, mas é o que temos de melhor." Ele olhou o prato por longos segundos, depois para mim, e respondeu com a frieza de quem estava acostumado a destruir impérios com uma frase: "Veremos." A primeira garfada ainda não tinha sido dada, mas eu já sentia o peso do julgamento pairando no ar. O barulho da chuva lá fora parecia o único som que restava. Ele ergueu o talher, cortou um pedaço de carne, o molho pingando devagar. E por um instante, o tempo parou. Enquanto observava aquele homem à beira do veredito, percebi que todo o meu passado, meu pai, minha cidade, minhas lembranças, estavam dentro daquela colher. E o destino de tudo isso dependia de um gosto. Lá fora, a tempestade seguia forte, como se quisesse que o mundo inteiro assistisse àquela cena em silêncio. A chuva não dava trégua. O teto velho do restaurante pingava em 2 lugares diferentes, um sobre o balcão e outro perto da janela, formando pequenas poças que refletiam a luz amarelada da lâmpada pendurada. Cada gota era como um lembrete do tempo, do quanto aquele lugar já tinha resistido. E eu, no meio de tudo, tentava parecer calmo, como se um dos críticos mais temidos do planeta não estivesse sentado na minha frente, esperando o prato principal de um restaurante que nem cardápio tinha. Minhas mãos tremiam quando fechei a porta da cozinha. Respirei fundo. O vapor quente me envolveu, junto com o cheiro familiar da carne cozinhando. Era o mesmo aroma que me acompanhava desde criança, quando meu pai me deixava segurar a colher de pau e dizia: "Não mexe por mexer. Escuta o molho", ele fala. Naquele momento eu ouvi. O som das bolhas estourando, o chiado leve, o fogo rangendo como um coração cansado, mas teimoso. O relógio da parede, parado há anos, marcava 3h15. Eu sabia que não era o horário certo, mas, curiosamente, aquele ponteiro imóvel me lembrava que o tempo ali dentro não se movia igual ao resto do mundo. Tudo o que existia era o agora, o crítico, a tempestade e o ensopado que levava o nome do meu pai. O nervosismo começou a se transformar em dúvida. Será que eu devia tentar fazer algo diferente?
Um toque a mais, um tempero extra, um gesto que mostrasse que eu não era apenas um cozinheiro de cidade pequena. Caminhei até a prateleira e olhei os potes de tempero. Páprica, tomilho, pimenta do reino, alho seco. Todos esperando o meu gesto. Mas no fundo, algo em mim resistia. Senti a voz do meu pai ecoando dentro da cabeça. A pior coisa que um cozinheiro pode fazer é cozinhar com medo. Então deixei tudo como estava. Nenhum truque, nenhuma invenção. Peguei a concha, mergulhei na panela e vi o vapor subir, quente, denso, como se carregasse lembranças. O molho tinha a cor exata que meu pai chamava de ponto de lembrança. Nem claro demais, nem escuro demais. As batatas estavam macias, a carne soltava ao toque e o cheiro era de casa. Não uma casa bonita, dessas que aparecem em revista, mas uma casa real, com chão gasto, mesa antiga e panela arranhada. Enquanto colocava a porção no prato fundo, ouvi o barulho de passos pesados no salão. Ele devia estar andando, observando, anotando. Imaginei o que ele estaria escrevendo naquele caderno. Ambiente pobre, toalhas simples, luz fraca. Provavelmente já tinha decidido a nota antes mesmo de provar. Pensei em largar tudo e sair pela porta dos fundos, deixar a panela e o destino se resolverem sozinhos. Mas fiquei, porque não era apenas um jantar. Era a última prova de quem eu era. Apoiei o prato na bandeja, limpei as bordas com o pano e parei por um segundo diante da porta. A chuva lá fora batia nas telhas como uma orquestra desgovernada. No reflexo da vidraça, vi meu rosto, mais velho do que lembrava, com olheiras fundas e rugas que o vapor da cozinha deixava ainda mais visíveis. Aquele não era o rosto de um chefe. Era o de um homem que tinha resistido demais. Empurrei a porta devagar. O crítico estava sentado à mesa do canto, o caderno aberto, os óculos na ponta do nariz. O motorista ao lado olhava o celular indiferente. A cena parecia uma pintura. A lâmpada pendurada tremulava com o vento, lançando sombras que se moviam pelas paredes. Quando me aproximei, ele levantou os olhos. Era o olhar de quem já tinha visto o melhor e o pior do mundo e agora duvidava que algo pudesse surpreendê-lo. Coloquei o prato diante dele. O vapor subiu devagar, formando um véu entre nós. Eu podia jurar que o tempo ficou suspenso por um instante. Ele olhou o ensopado como se analisasse uma obra de arte que não compreendia e talvez não quisesse compreender. Pegou a colher, mergulhou no molho e observou a textura. Depois ergueu um pedaço de carne e o cheirou, fechando os olhos por um breve segundo. "Receita antiga?" perguntou. "Do meu pai", respondi. "Nunca mudou." Ele não disse mais nada, só deu uma garfada. Eu, imóvel, observava cada movimento. A colher tocou os lábios dele e o som da chuva pareceu cessar. Foi como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração junto comigo. Ele mastigou devagar, olhos fixos em nada, e por um segundo eu pensei que fosse apenas mais um gosto comum, uma experiência sem importância para alguém acostumado a jantares em Paris e Tóquio. Mas então algo mudou. O rosto dele perdeu a rigidez. A caneta que ele segurava caiu da mão. "Senhor?", murmurei, hesitante. Ele respirou fundo, olhou para o prato e, sem aviso, seus olhos se encheram d'água. As lágrimas vieram silenciosas, deslizando pela pele pálida e brilhando sob a luz fraca. Eu não sabia o que fazer. O homem que já humilhara chefes estrelados estava ali, em silêncio, diante de um ensopado de carne simples, chorando. O motorista se levantou, assustado, mas o crítico levantou a mão, pedindo que ele se sentasse. Ficamos apenas nós três, o som da chuva voltando aos poucos, o prato fumegando, e aquele homem que, sem dizer palavra, parecia ter sido transportado para outro tempo. Eu não entendi de imediato. Só sabia que algo naquele momento havia quebrado.
talvez o orgulho, talvez a distância entre o mundo dele e o meu. O que quer que fosse, estava ali, diante de mim, misturado ao cheiro de cebola, alho e carne cozida. E foi assim, entre uma lágrima e o vapor da panela, que comecei a entender que aquela noite não seria sobre crítica ou aprovação. Seria sobre o que o sabor ainda podia curar. Havia um silêncio pesado no ar, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio demais. O tipo que carrega lembranças, julgamentos e perguntas não ditas. O crítico estava ali, à minha frente, e o som da chuva batendo no telhado parecia o único ritmo que sustentava o momento. Ele ainda não tinha dito nada. Nenhuma palavra, nenhum gesto claro. Apenas o olhar, fixo, intenso, analítico. Era como se ele tentasse decifrar o que havia dentro daquele prato e de alguma forma dentro de mim também. A primeira lágrima tinha caído, e eu vi quando ele disfarçou, limpando o rosto com o guardanapo, como quem tenta apagar um erro. Mas o olhar não mentia. Aquilo não era emoção forçada, nem encenação para uma resenha dramática. Era algo mais antigo, mais profundo. O tipo de lembrança que não pede permissão para voltar. Ele olhou para mim e perguntou, com a voz rouca, quase num sussurro: "Seu pai fazia exatamente assim?" Eu assenti. Sempre. E nunca deixou eu mudar nada. O crítico encostou os talheres, respirou fundo e ficou olhando o prato por mais alguns segundos. Depois levou outra colherada à boca, fechou os olhos e ficou ali, imóvel. Eu podia jurar que ele não estava mais no restaurante. Parecia estar em outro lugar. Talvez uma cozinha distante, talvez em um tempo em que ainda existia alguém que cozinhava para ele, e não para uma revista. O motorista, confuso, tentava entender o que estava acontecendo. Olhava de um para outro, inquieto, como se esperasse que o patrão explodisse a qualquer momento. Mas o homem à minha frente não era mais o mesmo que entrou minutos antes. O olhar crítico tinha se transformado em algo mais humano, quase infantil. Ele limpou a garganta e, com um tom que beirava a confissão, disse: "Eu conheço esse sabor." A frase soou simples, mas trouxe um peso que nenhuma crítica poderia ter. Ele olhou em volta, observou o teto com manchas de umidade, as toalhas simples, o relógio parado. Tudo o que antes parecia indigno de um crítico agora o cercava com uma melancolia mansa. "Quando eu era criança", começou ele sem me encarar, "minha mãe fazia um ensopado assim, mesmo cheiro, mesmo sabor. Ela cozinhava aos domingos quando meu pai voltava das viagens. Eu ficava sentado perto do fogão, esperando a hora de provar o caldo antes de todos. Enquanto falava, sua voz tremia. Era como se cada palavra o puxasse mais fundo na lembrança. Eu não lembrava disso há anos", continuou. Eu esqueci o sabor dela. E agora?" Ele parou, olhou para mim, como se esperasse que eu completasse a frase. Mas eu não disse nada, porque não havia o que dizer. Eu apenas fiquei ali em silêncio, do mesmo jeito que meu pai ficava quando alguém descobria o valor da simplicidade. "O senhor deve me achar um tolo", ele murmurou. "Não", respondi. "Só alguém que lembrou." Ele riu, um riso contido, quase envergonhado. Pegou o guardanapo, limpou o rosto e se recompôs. Voltou a ser o homem de antes, o crítico de olhar calculado, mas com algo diferente no rosto. Uma suavidade que não estava lá antes. Pegou a caneta, abriu o caderno e começou a escrever. Eu fiquei observando, o coração batendo devagar, tentando entender se aquilo era o início de uma destruição ou o começo de algo que eu jamais teria imaginado. O som da caneta riscando o papel parecia mais alto do que a tempestade. Ele escrevia sem parar, virava páginas, fazia anotações. De vez em quando olhava para o prato, depois para mim e voltava a escrever. Finalmente fechou o caderno, respirou fundo e disse: "Seu pai sabia o que fazia, foi só isso." Depois, levantou-se, ajeitou o casaco e andou até o balcão. Deixou uma nota de 50 sobre a madeira e acrescentou:
Não cobre barato pelo que tem valor. O mundo precisa lembrar disso. Antes que eu pudesse agradecer, ele abriu a porta e saiu. A chuva ainda caía forte, e o guarda-chuva preto se abriu como uma sombra contra o vento. Ele entrou no carro, e os faróis desapareceram na neblina. Fiquei ali, parado, olhando a porta se fechar lentamente. O restaurante parecia outro. O cheiro do ensopado ainda pairava no ar, mas agora com um significado diferente. Não era mais o cheiro de um prato simples. Era o cheiro de algo que tinha atravessado o tempo e tocado alguém que o mundo inteiro chamava de implacável. Sentei na mesa onde ele estivera e olhei para o prato vazio. As bordas sujas de molho pareciam dizer mais do que qualquer crítica. Ele não havia deixado nada. Nenhuma gota, nenhum pedaço. Tudo o que restava era o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de algo que eu não conseguia nomear. Talvez perdão, talvez reconhecimento. Naquela noite, fechei o restaurante mais tarde do que o habitual. Antes de apagar as luzes, fiquei olhando para o letreiro do lado de fora, meio apagado pela chuva. Pela primeira vez, não senti vergonha dele. Senti orgulho. O mesmo orgulho que meu pai teria sentido se estivesse ali. Não fazia ideia de que aquela não seria a última vez que ouviria falar de Alexander Vautrin. A tempestade o levou embora, mas deixou rastros, e um deles ainda estava por vir. Na manhã seguinte, o céu ainda estava cinza, mas a chuva havia cessado. A cidade amanheceu silenciosa, lavada, como se tivesse dormido profundamente depois de uma noite difícil. O chão da rua principal refletia os postes e o letreiro do meu restaurante, meio apagado, mas ainda de pé, como tudo o que insistia em continuar existindo por teimosia. Entrei, liguei as luzes e me sentei no mesmo canto onde o crítico havia comido na noite anterior. O prato ainda estava na pia e o cheiro do ensopado ainda pairava no ar. Era como se o tempo não tivesse se movido. Enquanto eu lavava as panelas, não conseguia tirar da cabeça o rosto dele, aquele olhar perdido no nada, o tremor na voz, o instante em que as lágrimas vieram sem aviso. Alexander Vautrin, o homem que fazia o mundo inteiro se curvar ao seu paladar, havia chorado diante da receita mais simples que existia. Um prato que nunca ganhou prêmio, nunca foi notícia, nunca mudou de sabor desde que meu pai o criou. E, no entanto, foi ele que o desmontou. Peguei o velho caderno de receitas do meu pai, guardado no balcão debaixo da cafeteira. As páginas estavam amareladas, com manchas de óleo e cantos dobrados. Havia anotações nas margens, rabiscos, frases meio apagadas. O título escrito em letra trêmula dizia apenas ensopado de carne. O jeito certo é o nosso. Li a receita mais uma vez, mesmo sabendo de cor. Carne de segunda, cebola picada, tomate maduro, alho amassado, folha de louro, paciência e fé. Nenhuma medida exata, nenhum truque. Meu pai sempre dizia que cozinhar era uma forma de lembrar quem você é. Quando o gosto muda, é porque você mudou também. E talvez fosse isso o que o crítico tinha sentido. O gosto de uma vida que ele tinha perdido. Naquela manhã resolvi refazer o prato. Não para servir, mas para entender. Queria descobrir o que havia nele que fazia alguém tão distante da simplicidade se emocionar. Preparei tudo devagar. Piquei as cebolas como meu pai fazia, com a faca de cabo rachado que ele usava até o fim. O cheiro se espalhou pela cozinha e eu percebi o quanto aquele aroma era mais do que uma lembrança. Era uma linguagem. Uma forma silenciosa de dizer que, mesmo sem luxo, o que é verdadeiro nunca se perde. Enquanto o molho engrossava, pensei nas vezes em que eu mesmo duvidei desse prato. Quantas vezes ouvi gente dizendo que o mundo não tinha mais espaço para comida simples, que o segredo era inovar, surpreender, decorar. Quantas vezes olhei para o caderno do meu pai e pensei que talvez fosse hora de deixá-lo de lado. Mas nunca tive coragem. Agora eu entendia por quê. Porque aquele ensopado não era uma receita. Era uma história.
E histórias, quando são honestas, têm o poder de fazer até os corações mais duros se abrirem. Quando provei o caldo, fechei os olhos. Não era só o gosto do tempero que me atravessava. Era o som da voz do meu pai. Era a madeira do fogão estalando. Era o cheiro do chão molhado nas tardes de domingo. E pela primeira vez em anos, senti vontade de falar com ele em voz alta. Você ainda está certo, velho, murmurei. O simples é o que fica. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu. Eu quase deixei a concha cair. Era Dona Irene da pousada. Ela entrou apressada com o jornal dobrado nas mãos. Augusto, gritou sem nem fechar a porta. Você viu isso? Pegou uma cadeira, jogou o jornal na mesa e apontou com o dedo para uma manchete. Crítico mundial elogia pequeno restaurante em cidade esquecida. Meu nome estava ali. Vila da Serra estava ali. E logo abaixo um trecho do artigo de Alexander Vautrin. Em meio à tempestade, encontrei um sabor que o tempo não conseguiu apagar. Um ensopado simples, sem truques, sem vaidade, apenas verdade. O cozinheiro não tentou impressionar. Ele apenas me fez lembrar de casa. Li aquilo 3 vezes, sem conseguir acreditar. As palavras pareciam irreais, como se fossem parte de outro mundo. Eu, o homem que servia pratos por costume, tinha acabado de ser citado por alguém que definia tendências culinárias globais. Mas não foi orgulho o que senti. Foi outra coisa. Algo mais quieto, mais fundo. Uma sensação de que, por um instante, o mundo tinha olhado na direção certa. Dona Irene, animada, dizia que jornalistas estavam ligando para a pousada, que queriam falar comigo. Eu mal conseguia responder. Fiquei ali, olhando o jornal aberto com as letras borradas pelo brilho dos meus próprios olhos. Lá fora, o vento soprava devagar e o som distante da serra parecia o mesmo de quando eu era criança. Guardei o jornal dobrado dentro do caderno do meu pai. O artigo estava ali, lado a lado com a receita original. 2 mundos diferentes dividindo o mesmo espaço. Um de estrelas e prêmios, outro de cheiro de alho e chão molhado. E pensei em como, às vezes, é o sabor de uma lembrança que conserta o que o tempo estraga. O telefone começou a tocar sem parar. Eu não atendi. Peguei uma colher, mergulhei de novo no molho e me sentei na cadeira do canto, observando o vapor subir. O restaurante ainda era o mesmo, velho, torto, silencioso, mas algo invisível havia mudado. O ensopado do meu pai, aquele que tanta gente chamou de sem graça, agora carregava uma história. E eu entendi com um nó na garganta que talvez fosse isso o verdadeiro tempero do mundo, quando a simplicidade encontra quem já esqueceu o que é sentir. O telefone não parava de tocar. Ligações de números que eu nunca tinha visto, de vozes apressadas, jornalistas de cidades que eu só conhecia pelos mapas. Todos queriam falar do milagre culinário que havia acontecido em Vila da Serra. Diziam que Alexander Vautrin, o crítico mais duro do planeta, tinha se emocionado até as lágrimas no meu restaurante. Eu ouvia aquelas palavras e achava que estavam falando de outra pessoa. Eu nunca quis ser notícia. Nunca quis mais do que servir comida quente para quem tivesse fome. Mas ali estava o mundo, curioso, voltando seus olhos para o lugar que ele próprio havia esquecido. Por um instante, pensei em desligar o telefone, trancar as portas e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas algo dentro de mim, talvez a voz do meu pai, talvez o silêncio da noite anterior, me disse que certas coisas a gente não escolhe. Elas simplesmente acontecem quando é hora. No segundo dia após a reportagem, o restaurante começou a encher como eu não via desde os tempos dele. Carros estacionavam na rua de terra, turistas tiravam fotos do letreiro gasto, e eu, com o avental já manchado de molho, tentava dar conta de tudo. As pessoas vinham com curiosidade, não fome. Queriam provar o prato que fez o crítico chorar. E cada vez que servia o ensopado, eu me sentia dividido entre o orgulho e o medo. O orgulho de ver o que o nome do meu pai se tornava. E o medo de que,
com tanto olhar, o encanto se perdesse. No meio da correria, entre uma panela e outra, percebi algo que me desarmou. Ninguém reclamava do sabor. Ninguém pedia mais sal, mais tempero, mais nada. Comiam em silêncio, às vezes sorrindo, às vezes abaixando os olhos. Era como se, por um instante, todos estivessem lembrando de algo que tinham esquecido. Vi um homem grande, de terno, enxugar o rosto com o guardanapo. Uma moça jovem fechar os olhos e respirar fundo antes de dar a segunda colherada. O ensopado fazia o que sempre fez. Tocava o que estava escondido. No final da tarde, quando o movimento diminuiu, sentei num canto, exausto. A cozinha estava quente, o fogão ainda aceso, o cheiro de carne e tomate grudado na roupa. Peguei o jornal de novo e reli as palavras do crítico, especialmente uma frase. Não é a comida que nos emociona, mas o que ela desperta do que fomos um dia. Aquelas palavras ficaram presas em mim. Eu sempre achei que meu pai cozinhava porque gostava, mas talvez ele soubesse que havia algo mais. Que às vezes um prato simples pode curar feridas que o tempo deixou abertas. No terceiro dia, chegou uma carta. O envelope era fino, o remetente escrito à mão. Alexander Vautrin. Dentro, uma única página. Ele agradecia pela comida e pedia permissão para escrever sobre o restaurante com mais profundidade em uma próxima edição internacional. Mas o que me chamou a atenção foi o parágrafo final. Senhor Augusto, o ensopado que o senhor serviu não me fez apenas lembrar de minha mãe. Ele me fez entender o que perdi quando deixei de ser filho e me tornei apenas um nome em revistas. Obrigado por devolver o sabor ao tempo. E dobrei a carta com cuidado e guardei no mesmo caderno onde estava a receita do meu pai. O mesmo que guardava agora a reportagem. 2 mundos que nunca deveriam se cruzar, mas que, de alguma forma, se encontraram na minha cozinha. À noite, o restaurante ficou vazio. Sentei no mesmo canto onde o crítico havia chorado e deixei a luz baixa, o fogo apagado e o silêncio tomar conta. O relógio parado parecia observar junto comigo. Pensei em tudo o que aquele prato já tinha visto. Risadas, discussões, despedidas, esperas. E agora, lágrimas de um homem que o mundo chamava de implacável. Talvez o sabor tivesse quebrado o orgulho. O dele, o meu, o de todos nós. Porque o orgulho é barulhento, mas a saudade não. E foi a saudade que venceu naquela noite. Fechei os olhos e lembrei do meu pai servindo o ensopado pela primeira vez para um grupo de caminhoneiros famintos que comeram em silêncio, agradeceram e foram embora. Ele olhou para mim e disse: quando a comida é boa, o silêncio fala. E agora, tantos anos depois, entendi o que ele quis dizer. No dia seguinte, quando abri o restaurante, percebi que algo tinha mudado. Não no prédio, não na comida, mas em mim. O medo de ser esquecido tinha desaparecido. Pela primeira vez eu senti que meu pai estava certo. O simples não morre, só espera ser lembrado. O tempo, que parecia parado há tantos anos, finalmente se moveu. Mas não para frente. Se moveu para dentro, para aquele lugar onde a memória e o sabor se misturam e formam algo que nenhuma fama, nenhum dinheiro, nenhum prêmio consegue comprar. E foi ali, naquele instante de calma depois da tempestade, que percebi. O ensopado de carne do meu pai não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado o que o mundo lembrava de sentir. 3 semanas se passaram desde aquela noite e eu já começava a acreditar que tudo tinha voltado ao normal, ou ao menos ao que era possível chamar de normal depois do que aconteceu. O restaurante seguia cheio, mas eu havia aprendido a não me deslumbrar. Ainda servia o mesmo ensopado, com a mesma panela, o mesmo fogão e o mesmo cuidado que aprendi com meu pai. O nome Restaurante do Nivaldo agora aparecia em blogs, programas de TV e até em uma revista estrangeira que eu nunca pensei em ver de perto. Mas, entre uma entrevista e outra que recusei educadamente, o que eu mais queria era o silêncio de volta. Até que,
Em uma sexta-feira à noite, o sino da porta voltou a tocar. E por um instante, o tempo pareceu repetir-se. O vento frio entrou primeiro, depois uma sombra alta, um sobretudo escuro e o som inconfundível de sapatos caros sobre o piso gasto. Alexander Vautrin estava de volta. Dessa vez, sem a imponência de antes. O rosto parecia mais cansado, os olhos fundos, a barba por fazer. Ele segurava um envelope e um olhar que misturava vergonha e saudade. Eu limpei as mãos no avental e caminhei até ele, sem saber se o que sentia era alegria, surpresa ou apreensão. Sr. Vautrin, cumprimentei com a voz meio trêmula. Não esperava vê-lo de novo. Ele sorriu de leve, aquele tipo de sorriso que carrega culpa. Eu também não esperava voltar, respondeu. Mas algumas coisas não ficam quietas dentro da gente, não é? Sentei-o na mesma mesa de antes e ele pediu o mesmo prato. Mas dessa vez não tirou o caderno nem a caneta. Apenas ficou olhando para o balcão, como quem tenta reunir coragem para dizer algo importante. Fui até a cozinha, preparei o ensopado, e enquanto o molho fervia, o coração me batia como da primeira vez. Mas não era medo. Era outra coisa. A sensação de que aquela noite seria um acerto de contas. Quando servi o prato, ele não esperou o vapor se dissipar. Pegou a colher, provou uma vez, e em vez de escrever, apenas fechou os olhos. A respiração dele mudou. E então, pela primeira vez, falou. Eu voltei porque preciso lhe dizer uma coisa que nunca disse a ninguém. Sentei na mesa ao lado, sem dizer palavra. O restaurante estava vazio. O vento soprava contra as janelas e o relógio parado marcava a mesma hora de sempre. Passei a vida julgando as pessoas pelo que elas colocavam no prato. Continuou ele. Achando que comida era sobre técnica, estética, ousadia. Mas o que o senhor me serviu não foi só um prato. Foi um espelho. Ele olhou para mim, e havia algo nos olhos dele que eu não esperava. Fragilidade. Quando provei seu ensopado, eu não chorei pelo sabor. Confessou. Chorei porque lembrei do que perdi tentando ser o melhor. Da mulher que me deixou porque eu transformei cada refeição num teste. Do meu filho que parou de me visitar porque eu criticava até o jeito que ele comia. Eu me tornei um homem vazio, Sr. Augusto. Um homem com apetite, mas sem fome. Fiquei em silêncio. Não havia nada que eu pudesse dizer que não diminuísse o peso daquilo. Ele continuou. E quando li o que escrevi sobre o seu restaurante, percebi que pela primeira vez em anos não critiquei nada. Eu apenas senti. E isso me assustou. Me fez perceber o quanto eu precisava pedir perdão. Olhou para o prato, depois para mim, e com a voz embargada completou. Perdão por ter esquecido o que é comer com o coração. Perdão por achar que simplicidade era sinônimo de fraqueza. E principalmente perdão por todos os cozinheiros que eu destruí, tentando provar que sabia mais que eles. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. Eu só conseguia pensar em meu pai. No quanto ele teria gostado de ouvir aquilo, não por vaidade, mas porque sempre acreditou que o mundo acabaria redescobrindo o valor do simples. Alexander abriu o envelope e colocou sobre a mesa. Dentro havia uma folha timbrada e um cheque. Quero que aceite, disse. É uma doação, não um pagamento, para restaurar o restaurante, para preservar o nome de seu pai. Considere isso uma forma de corrigir um pouco do que destruí ao longo da minha carreira. Empurrei o envelope de volta para ele. Dinheiro nenhum devolve o que o senhor perdeu, respondi. E o que precisa ser consertado não é o meu restaurante, é o seu tempo. Ele ficou me olhando imóvel e depois sorriu. Dessa vez de verdade. O senhor tem razão, disse. Mas ainda assim quero deixar algo. Pegou uma caneta e escreveu algumas linhas no verso da reportagem que havia trazido consigo. Depois se levantou, estendeu a mão e me agradeceu. Antes de sair, disse: prometo que, de agora em diante, vou escrever sobre pessoas, não sobre pratos. Fiquei ali, observando-o desaparecer na rua escura. A chuva começava a cair de novo, leve, serena, como se o céu também respirasse aliviado.
Quando olhei para a mesa, o envelope continuava lá. Dentro, o cheque e a folha com as palavras que ele havia escrito. Há cozinheiros que alimentam o corpo, outros alimentam a memória. E há os raros, como Augusto, que alimentam o que o tempo tenta apagar. Dobrei a folha e guardei dentro do caderno do meu pai, entre as páginas manchadas de gordura e história. Senti um nó na garganta, mas não de tristeza. Era algo mais calmo. O reconhecimento de que, às vezes, o perdão não precisa ser dito com lágrimas, mas com verdades. Naquela noite, quando fechei o restaurante, deixei a luz acesa na cozinha. O vapor ainda subia da panela, o cheiro do ensopado ainda impregnava o ar, e eu juro que por um segundo ouvi a voz do meu pai dizendo baixinho: "Tá vendo, filho? O sabor certo sempre encontra quem precisa dele." Sorri sozinho, e pela primeira vez em muito tempo, senti que a história do meu pai e a minha finalmente tinham sido digeridas pelo mundo. Na segunda-feira seguinte, o sol nasceu forte depois de dias de chuva. O ar ainda tinha aquele cheiro de terra molhada, e a cidade parecia mais viva do que o habitual. O caminhão do correio parou em frente ao restaurante, e o carteiro, um rapaz que sempre passava apressado, me entregou um envelope grande, com um selo estrangeiro e meu nome escrito à mão. Reconheci o remetente antes mesmo de abrir. Alexander Vautrin. Dentro havia uma revista, pesada, de capa brilhante. No canto superior, lia-se o título da edição especial: O Poder da Memória. Quando o sabor é um retorno. Virei as páginas até encontrar o artigo que ocupava quase o centro da publicação. E lá estava. O nome do meu restaurante, o da minha cidade, e em letras grandes, a frase que congelou meu peito por alguns segundos. O prato que me fez lembrar quem eu era. Li devagar, cada linha como quem lê uma oração. Ele começava o texto narrando a viagem que o prendera em uma pequena cidade do interior do Brasil, descrevendo a tempestade, o restaurante modesto, o velho fogão, as mesas de madeira e, finalmente, o ensopado. Chamou-o de humilde, imperfeito e absolutamente verdadeiro. Disse que havia encontrado ali a única forma de luxo que o mundo moderno ainda não sabe vender: a honestidade. Não falava só de comida, falava de vida, do esquecimento, da pressa, da necessidade humana de transformar tudo em espetáculo. Escreveu: em cada garfada percebi o quanto a fome não é só física, é uma saudade. E quando a saudade é alimentada, o orgulho se cala. Fechei a revista e fiquei ali, sentado na mesa do canto, olhando para o nada. Do lado de fora, ouvi buzinas e passos. O som de turistas começava a preencher a rua. A matéria havia se espalhado pelo mundo em menos de 24 horas. Sites internacionais publicavam trechos, redes sociais compartilhavam a história do crítico que chorou por um ensopado brasileiro. Em pouco tempo, jornalistas começaram a chegar. Um grupo de estrangeiros com câmeras e microfones se aglomerou na frente do restaurante. Queriam ver, gravar, provar, registrar. Eu, que sempre vivi entre o barulho das panelas e o silêncio dos meus pensamentos, agora tinha o barulho do mundo batendo à minha porta. E mesmo assim, não mudei nada. Servi o mesmo prato, na mesma panela, com os mesmos ingredientes e o mesmo gesto lento. Rejeitei as propostas para franquear o nome, para modernizar a marca, para transformar o restaurante em ponto turístico gourmet. Eu sabia que, se fizesse isso, mataria o espírito do lugar. Porque o segredo nunca esteve na carne, nem no molho, estava no tempo que cada um deixava dentro do prato quando se sentava para comer. Os repórteres perguntavam sobre mim, sobre meu pai, sobre a receita. Queriam datas, medidas, segredos. Eu só respondia o que meu pai sempre dizia: não tem segredo, só verdade. E isso parecia bastar. À tarde, recebi uma ligação de um número internacional. Era o próprio Alexander. "O senhor viu a matéria?" Perguntou em voz baixa. "Vi.
Sim, respondi. O senhor falou mais de mim do que eu mereço. Não, ele corrigiu firme. Eu falei de mim através do senhor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ele completou. O senhor não imagina quantas pessoas me escreveram dizendo que, depois de ler, foram cozinhar o prato favorito da infância. Eu só queria que soubesse disso. O senhor fez o mundo lembrar do sabor das coisas simples. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as mãos. As mesmas mãos que durante tantos anos seguraram conchas e panelas sem que ninguém prestasse atenção, agora eram motivo de manchete. E pela primeira vez, não me senti invisível, nem famoso. Me senti parte de algo que o tempo quase tinha apagado, a herança do que é humano. Nos dias seguintes, chegaram cartas, cartões postais e até pacotes com lembranças. Pessoas de outros países enviavam fotos de seus próprios ensopados, dizendo que haviam cozinhado à moda de Nivaldo. Algumas cartas eram de filhos que pediram perdão aos pais. Outras, de pais que voltaram a cozinhar para os filhos. Eu lia tudo com cuidado, às vezes em voz alta, como se cada palavra fosse uma bênção. Uma delas me marcou mais que todas. Era de uma mulher francesa, viúva de um cozinheiro aposentado. Ela escreveu: Meu marido sempre disse que a comida dele nunca seria boa o suficiente para um crítico. Ontem, fiz seu ensopado. Pela primeira vez, senti que ele estava comigo de novo. Guardei aquela carta no mesmo caderno onde tudo começou. E naquele instante percebi. O ensopado do meu pai havia atravessado oceanos. Um prato que nasceu numa cozinha de chão batido agora viajava o mundo não por fama, mas por sentimento. À noite, o restaurante ficou vazio. A lua apareceu refletida na poça d'água em frente à porta, e eu fiquei observando as luzes refletirem no vidro, lembrando de quando ninguém passava por ali. Peguei a revista mais uma vez e reli o trecho final da matéria. Há lugares onde o tempo para e há pessoas que o fazem andar de novo. O Sr. Augusto é uma dessas pessoas. Seu ensopado é um lembrete de que o sabor é, antes de tudo, uma forma de memória. Fechei a revista devagar e apoiei a mão sobre ela. O orgulho que senti naquele momento não era vaidade, era gratidão. Gratidão por ter permanecido fiel àquilo que parecia pequeno demais para o mundo, mas grande o bastante para o coração. E enquanto apagava as luzes, ouvi novamente o eco das palavras do meu pai. Filho, quem cozinha de verdade não alimenta o estômago, alimenta o tempo. E naquele instante entendi o que ele sempre quis dizer, porque agora o tempo finalmente tinha provado o nosso ensopado. A fama costuma vir como uma onda, rápida, alta e quase sempre impiedosa. Ela levanta tudo à sua volta, mas também arrasta o que encontra pelo caminho. Eu soube disso quando o barulho começou a diminuir. As semanas de fila na porta deram lugar a um ritmo mais calmo. As câmeras foram embora, os curiosos seguiram em frente e só ficaram os fregueses que vinham não por curiosidade, mas por afeto. Aqueles que ainda entravam tiravam o chapéu e diziam: quero o de sempre. E o de sempre era o ensopado. O mesmo que nunca mudou. Foi num desses dias tranquilos, numa tarde de céu limpo e vento leve, que o destino bateu à minha porta mais uma vez. O sino da entrada tilintou, e quando ergui os olhos, lá estava ele, Alexander Vautrin, pela terceira vez. Mas diferente de todas as outras, tinha o rosto sereno, sem as olheiras que eu lembrava, e no olhar havia algo novo, paz. Usava roupas simples, um casaco leve, e segurava uma pasta de couro. Espero que ainda esteja servindo o mesmo ensopado, disse ele com um meio sorriso. O mesmo, respondi, e continuará sendo, enquanto eu estiver aqui. Sentei-o na mesma mesa. Enquanto preparava o prato, percebi que a minha ansiedade já não existia. O fogo estalava, o vapor subia e o cheiro preenchia a cozinha. Era o mesmo ritual de sempre,
mas havia um significado diferente naquela repetição. Era como se cada colherada que ele fosse dar completasse um ciclo que começara muito antes, talvez lá atrás, quando meu pai ainda cozinhava para caminhoneiros na beira da estrada. Quando servi, ele não disse nada. Comeu devagar, olhando pela janela, e sorriu entre uma garfada e outra. Depois, limpou os lábios com o guardanapo e pousou as mãos sobre a mesa. Senhor Augusto, começou com a voz calma, quase cerimonial. Voltei porque preciso lhe pedir algo que nunca pedi a ninguém. Parei diante dele, intrigado. Diga. Ele abriu a pasta de couro e tirou de dentro um documento. Havia um carimbo, um selo oficial e meu nome datilografado. Estou abrindo uma fundação, disse. O objetivo é ensinar jovens cozinheiros ao redor do mundo sobre o valor da comida simples, das receitas que nascem de memórias, não de manuais. Quero que o senhor seja o primeiro nome a assinar esse projeto. Fiquei sem reação. Eu? Perguntei. Mas eu não sou chefe. Nem estudei para isso. Ele sorriu. Justamente por isso. O senhor é o que falta à cozinha moderna. Verdade. Houve um silêncio breve, desses que dizem mais do que palavras. Ele continuou. Quero levar seu ensopado a outros lugares, mas não para vendê-lo. Quero que ele seja ensinado como símbolo, como lembrança de que comida é, antes de tudo, história. Olhei para o fogão, para a panela velha que ainda fervia, e senti o coração pesar. Parte de mim se encheu de orgulho, mas outra parte hesitou. Porque aquele ensopado não era só meu. Era do meu pai, da minha mãe, de todos que já se sentaram ali buscando um pouco de paz no sabor. Alexander, falei devagar, o senhor pode levar a receita, pode falar sobre ela, pode até ensiná-la, mas só com uma condição. Qual? Perguntou. Que nunca mude nada, nem a carne, nem o tempo, nem a simplicidade. Porque se mudar, deixa de ser o que é. Ele assentiu, e o olhar dele brilhou como quem entende um segredo. Prometo, disse. Vai ser exatamente como o senhor faz. Tirou um pequeno caderno do bolso e colocou sobre a mesa. A capa era de couro marrom simples, com o título gravado em baixo relevo, A Cozinha da Memória. Este será o primeiro livro da fundação, e quero que o primeiro capítulo seja o seu. Folheei as páginas e encontrei o texto de introdução, escrito por ele. O ensopado de Nivaldo e Augusto é mais do que uma receita. É um lembrete de que os sabores que nos curam não vêm de ingredientes caros, mas de mãos que se recusam a esquecer. Fechei o caderno, sentindo o peso simbólico daquelas palavras. Pela primeira vez, percebi que o que nasceu na minha cozinha agora pertencia a um mundo inteiro. Não um mundo de críticas ou estrelas, mas de gente simples, igual ao meu pai, igual a mim. Alexander terminou o prato em silêncio. Antes de ir embora, levantou-se, apertou minha mão com firmeza e disse: Eu vim até aqui para devolver o favor. O senhor me devolveu o sabor da vida. Agora eu quero garantir que ele nunca desapareça de novo. Fiquei observando enquanto ele saía pela porta e caminhava até o carro. O vento levantou o pó da estrada e o sol já começava a descer no horizonte. Por um instante, tive a impressão de ver a silhueta do meu pai encostada no poste em frente, sorrindo, como se dissesse: Agora sim, filho. Agora o mundo entendeu. Voltei para dentro, sentei-me à mesa e abri o caderno mais uma vez. Passei os dedos pelas letras e pensei em como a vida dá voltas. Um prato que nasceu da falta, que atravessou o tempo e o esquecimento, agora seria ensinado como símbolo de lembrança. Naquele fim de tarde, o restaurante ficou vazio. Só eu, o cheiro do ensopado e a luz dourada entrando pela janela. Fechei os olhos e percebi que, pela primeira vez, o nome do meu pai não era apenas o letreiro na porta. Era uma história viva, viajando de boca em boca, de memória em memória. E enquanto o vento soprava lá fora, lembrei da frase que ele sempre dizia quando via alguém provar o ensopado pela primeira vez:
Quando a comida é feita com verdade, o mundo inteiro acaba reconhecendo o sabor. Naquele dia, entendi que ele tinha razão. Naquela noite, depois que Alexander partiu, o restaurante ficou mergulhado em um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de memórias, de ecos, de cheiros que pareciam suspensos no ar. Eu sentei na cadeira do canto, onde tantas vezes esperei fregueses que não vinham, e fiquei olhando para o letreiro pela janela. A pintura desbotada, o restaurante do Nivaldo meio apagado pelas chuvas dos anos, parecia agora um nome sagrado. O vento balançava o vidro, e por um instante, achei que ouvi o sino da porta tocar sozinho, como se o tempo me desse boa noite. No dia seguinte, acordei cedo. A cidade ainda dormia, e o céu tinha aquele azul acinzentado de fim de inverno. Abri a porta, varri o chão, limpei as mesas, mas dessa vez não por rotina. Fiz tudo como quem se despede, devagar, observando cada detalhe, como se quisesse guardar tudo nos olhos. O chão rachado, o cheiro de café, as marcas de copo nas mesas, até o relógio parado, que eu nunca consertei. Cada coisa ali era uma lembrança viva do meu pai. Peguei o caderno dele e o abri na primeira página, a da receita original do ensopado. As letras já quase sumindo, as manchas de gordura, o canto queimado por uma faísca de fogão. Toquei o papel com cuidado e lembrei de como ele dizia que toda comida carrega uma alma, e que a alma de um prato é o tempo que se leva para fazê-lo. Eu nunca entendi direito o que ele quis dizer até ver aquele crítico do outro lado da mesa, chorando em silêncio. Foi ali que percebi que o tempo também tem gosto. Passei a manhã cozinhando sozinho, sem pressa, com as janelas abertas e o rádio desligado. O som era só o do fogo, o da concha raspando a panela e o do meu próprio coração. Quando o ensopado ficou pronto, servi uma porção e coloquei na mesa de canto, na frente da cadeira onde meu pai costumava sentar. O vapor subiu, e por um momento juro que senti o cheiro misturado com o dele. O perfume de sabão e fumaça, o som do riso rouco. Falei baixo, como quem fala com um fantasma que entende o silêncio. Conseguimos, pai. O mundo enfim provou o teu prato. Não chorei. Só fiquei ali, olhando o vapor subir até desaparecer no ar, como se levasse junto um ciclo inteiro da minha vida. Nos dias seguintes, começaram as mudanças. Recebi uma carta da Fundação confirmando que o projeto A Cozinha da Memória seria lançado oficialmente com o nome do meu restaurante no topo. O ensopado do meu pai, o prato que já havia quase morrido esquecido numa cidade pequena, agora seria ensinado em escolas culinárias de outros países, não como receita, mas como lição. Uma lição sobre paciência, verdade e amor. E assim, o que começou como o ensopado sem graça de um homem simples virou símbolo de algo que o mundo andava faminto para lembrar. Que nem todo sabor vem da novidade. Alguns vêm daquilo que permanece. Certa manhã, antes de abrir o restaurante, um grupo de jovens parou em frente à porta. Eram estudantes de gastronomia, vindos de longe, com mochilas e olhos curiosos. Queriam conhecer o lugar onde tudo aconteceu. Entraram com respeito, tiraram fotos, tocaram o balcão com cuidado, como se fosse um altar. Eu apenas observei sorrindo. Eles não sabiam, mas aquele lugar nunca foi um templo. Era só uma cozinha que aprendeu a sobreviver. Um deles perguntou: Senhor Augusto, o senhor não pensa em mudar nada aqui? Modernizar? Crescer? Olhei em volta. A madeira gasta, as paredes antigas, a panela preta pelo tempo. Se eu mudar, deixo de reconhecer o sabor. Respondi. E se eu deixar de reconhecer o sabor, não vou mais saber quem sou. Eles riram, mas com aquele tipo de riso que vem de quem entendeu. Na tarde daquele mesmo dia, sentei na varanda e vi o pôr do sol se esconder atrás da serra. O céu estava alaranjado e as sombras alongadas da cidade desenhavam o contorno das casas. Lúcia,
A viúva do padeiro passou e acenou de longe. O velho Romeu também, carregando o dominó debaixo do braço. Tudo igual, mas diferente. O tempo havia passado dentro de mim. À noite, fechei as portas do restaurante mais cedo, peguei o caderno do meu pai, o jornal da primeira matéria e o livro que Alexander me deixara. Coloquei tudo sobre a mesa e fiquei olhando. 3 objetos que juntos contavam uma história inteira. O passado, o reconhecimento e o legado. Peguei uma caneta e escrevi na última página do caderno dele. A comida acaba, mas o que ela desperta não. Fechei o caderno, guardei no armário e apaguei as luzes. O restaurante ficou escuro, mas o cheiro do ensopado ainda pairava no ar, como se dissesse que nada realmente termina. No dia seguinte, decidi que aquele seria o último ensopado que eu faria com minhas próprias mãos. Não por cansaço, mas por ciclo. Treinei um rapaz da cidade, filho de um caminhoneiro, para continuar o restaurante. Ensinei cada gesto, cada pausa, cada lembrança. E quando ele perguntou qual era o segredo, repeti o que meu pai me disse a vida inteira. O segredo é não ter pressa para sentir. Na tarde em que entreguei as chaves, sentei na calçada em frente ao restaurante e fiquei olhando o letreiro pela última vez. O sol refletia nas letras desbotadas e fazia parecer que o nome Nivaldo ainda brilhava. Senti um orgulho calmo, desses que não explodem, só aquecem por dentro. E quando me levantei para ir embora, percebi que o cheiro do ensopado ainda vinha do fogão, o mesmo cheiro que me acompanhou a vida inteira. Fechei os olhos e deixei o vento me levar, porque naquele instante entendi, de uma vez por todas, que o fim de um prato não é o fim de nada. É apenas o começo de um legado que o tempo nunca vai conseguir engolir.